John Lennon, na música Imagine, falava sobre um mundo perfeito, um mundo utópico, saído de sonhos, como diz a letra. Um mundo sem guerras, sem países, sem fronteiras, sem religiões, sem ganância ou fome. A humanidade vivendo em harmonia, em unidade. Segundo ele, isso era apenas um sonho. Mas, e se eu te dissesse que isso pode se tornar realidade? E não só pode, como vai. Todas as religiões existentes apontam para um momento onde tudo ficará bem, onde o mundo será perfeito. Isso é o que se chama, na espiritualidade, de Era da Luz. E segundo várias tradições esotéricas, segundo o próprio Espiritismo, a gente está agora se encaminhando para essa Era da Luz. Isso é chamado popularmente de transição planetária. A transição desse mundo caótico que a gente vive, cheio de fome, guerras, doenças, para um mundo perfeito. Mas de onde que saiu esse negócio de transição planetária, de Era da Luz? Será que isso tudo não é viagem do pessoal espiritualista? Invenção para ganhar view e tudo mais? Bom, esses questionamentos são pertinentes, são saudáveis e necessários. Tanto que eu vivo incentivando isso aqui nesse canal, nos meus vídeos. É necessário sim questionar tudo, sempre. Não acreditem em algo só porque viram num canal de YouTube. Ou pior, porque ouviram lá um suposto líder, um suposto escolhido, enviado de Deus, com um microfone falando. Quem vive de certezas absolutas são fanáticos, religiosos. E eu diria que nem tanto pela fé em si, mas pelo medo de ir para o inferno ou de punições, né, de sofrer no pós-vida. Aí não questionam nada e acham inadmissível que os outros questionem. Mas para quem é mais questionador e quiser fontes, entre aspas, de estudo sobre a transição planetária e sobre a Era da Luz, o próprio Espiritismo fala sobre. Muitos dos livros de Allan Kardec falam sobre o assunto, sendo talvez o principal deles a Gênese, de 1868, onde é dada uma atenção especial a essa questão da transição planetária. Vários dos livros psicografados por Chico Xavier também falam sobre o assunto. No livro A Caminho da Luz, de 1939, ditado pelo espírito Emmanuel, é dito muito sobre o assunto. E também quase toda a tradição esotérica e espiritualista de hoje aponta que a gente está agora bem no auge da transição planetária. Em toda parte, a gente vê psicografias, canalizações de espíritos, de extraterrestres, muitas das quais falsas, é claro, né? Então todo cuidado é pouco, mas muitas são reais sim. O próprio espírito do Bezerra de Menezes comentou numa manifestação psicofônica recente que estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a Terra lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. E também, além do espiritismo ou da espiritualidade New Age, para não ficar só em vertentes atuais, a gente tem também fontes antiguíssimas sobre essa transição, porque também todas as religiões, de alguma forma, já falaram sobre isso. Todas as religiões e mitologias falam sobre um fim de tudo, um fim do mundo,
e depois um recomeço, um novo início, onde tudo vai estar bem, tudo vai estar maravilhoso. A Torá, o Alcorão, os Vedas, o Avesta, que é o livro sagrado do zoroastrismo, todos, até mitos como o Ragnarok nórdico, mitos indígenas e tudo mais. Até o livro de Urântia fala sobre uma era de paz e luz. Todas as religiões falam disso, sem exceção. A própria Bíblia fala disso. O Apocalipse fala disso. Acontece que a Bíblia é cheia de metáforas e simbolismos que o pessoal leva ao pé da letra. Aliás, o Apocalipse que está na Bíblia não é o único que foi escrito. Vocês sabiam disso? Não, também existe o Apocalipse de Pedro, entre outros apocalipses apócrifos, que depois os romanos removeram da Bíblia no Concílio de Nicéia e deixaram só o que a gente tem hoje, que é o Apocalipse de João. Provavelmente o plano espiritual revelou, através de visões e tudo mais, para vários apóstolos, como seria essa transição. E eles escreveram. Por isso que o termo Apocalipse significa revelação. E aquilo ali passou a ser interpretado de forma errônea. Aí esses livros se perderam, só ficou o de João, né, que nos chegou até hoje. Mas mesmo o Apocalipse de João sempre foi interpretado de forma totalmente errada. Para os cristãos, vai morrer todo mundo, né? O planeta vai ser destruído e vai acontecer uma luta entre o arcanjo Miguel e Lúcifer, ou o planeta vai ser destruído nessa luta em si. E vai ter Jesus contra o anticristo. Na verdade, essa questão do anticristo também é metafórica. O Cristo aqui representa a consciência crística, e o anticristo aquilo que se opõe ao despertar espiritual. Mas eu vou falar sobre isso mais detalhadamente num outro vídeo, não aqui. Por isso verifiquem o sininho de vocês para receberem os próximos vídeos quando eles forem lançados. E quem ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve aí, porque assim vocês não perdem nenhum lançamento e ficam por dentro aí. Mas é basicamente isso. A interpretação cristã do Apocalipse geralmente é toda literal. Eles não levam em conta a interpretação simbólica. Mas o que é consenso é que, no fim, tudo vai acabar bem. Seja essa luta entre Cristo e o anticristo simbólica ou literal, depois dessa tempestade toda, até mesmo na interpretação cristã, vai vir a calmaria. Aí a humanidade vai viver igual naqueles panfletinhos de Testemunha de Jeová. Aí vai ser igual num filme que acaba, todos vivem felizes para sempre e sobe os créditos. Aí só falta colocar o Cabo Daciolo em Israel na cena pós-créditos, né? Glória, glória a Deus, glória. Mas brincadeiras à parte aqui, todo livro religioso, toda tradição apocalíptica fala da destruição do mundo, mas essa destruição não é literal. É apenas uma mudança, uma transição, a ruptura de conceitos e valores, e até mesmo mudanças físicas, estruturais, na criação de um mundo novo. Não que literalmente o planeta vai ser devastado, isso é bobagem, pelo menos hoje, né? Porque a Era da Luz, a princípio, ela poderia ser atingida através de uma guerra nuclear, sim. Aí então o mundo se reconstruiria, o que levaria pelo menos uns 1000 anos. E lá para o ano 3000, então, o mundo entraria na Era da Luz. Felizmente isso não aconteceu. A gente passou o prazo de 50 anos que a gente tinha para entrar na linha aí, né? Sem provocar nenhum conflito global. É o que ficou conhecido aí como a data limite. E então agora a gente caminha para essa Era da Luz de forma pacífica. Então, de um jeito ou de outro, o mundo seria destruído. No caso de uma guerra nuclear, a interpretação do Apocalipse bíblico, inclusive, seria até mais literal.
porque o mundo literalmente iria ser destruído antes de se reerguer, de ressurgir das cinzas. E isso não era apenas uma possibilidade, era quase que um destino, uma coisa inevitável. A tensão era muito grande. No período da Guerra Fria, os filmes e séries só falavam de apocalipse nuclear. Mas, felizmente, a gente seguiu por outro caminho, uma outra linha do tempo, vamos chamar assim, rumo a essa Era da Luz. Tudo bem que houve intervenções do plano espiritual para impedir isso, essa guerra nuclear. Mas a humanidade ainda pode levar crédito, ainda tem certo mérito. Porque se a gente quisesse, mesmo com essas intervenções espirituais, a Terceira Guerra teria acontecido sim. E a gente optou por não iniciá-la. A humanidade se manteve na linha. No entanto, o mundo ainda precisa ser destruído. Precisa. Antes de ser reconstruído. Mas essa destruição aqui, nesse caso, é a destruição da sociedade como ela é hoje. A destruição dos costumes, dos valores, dos preconceitos, das divisões, etc. Coisa que já está acontecendo. Por isso a gente está vendo esse caos todo por aí. Conflitos ideológicos, tensões, movimentos políticos, sociais, protestos em massa, o coronavírus, os próprios cavaleiros do apocalipse, se a gente parar para ver, estão se apresentando aí. Morte, fome, praga agora com a Covid e guerra. Guerra, felizmente, a gente não tá vivendo, graças a Deus, e tomara que continue assim. A gente poderia ter vivido a guerra nuclear, né? Mas superou ela. Se bem que hoje tem outras formas de guerra. Guerras frias, né? Guerras ideológicas, conflitos menores. Mas, enfim. E essa questão dos 4 cavaleiros também sempre foi mal interpretada. Sempre personificaram esses 4 cavaleiros e tudo mais, como seres mitológicos. Mas na verdade são apenas coisas que sempre existiram no planeta. E mesmo na interpretação cristã, é dito que os 4 cavaleiros serão derrotados no final. Ou seja, na Era da Luz as coisas vão desaparecer. Simples. Né? E isso tudo que está acontecendo é para ajudar nessa transição. Isso vai se intensificar nos próximos anos. 2021, 2022, 2023, tudo isso vai se intensificar. Lá para 2004 ou um pouco depois começa a dar uma melhorada, mas até lá vamos viver um pouquinho de caos aí. E mesmo depois, muita coisa ainda precisa acontecer para que o mundo mude. A queda do sistema monetário, a apresentação dos extraterrestres, que com certeza levará a conflitos, e a queda dos sistemas religiosos, instituições poderosas aí, né, o próprio Vaticano, e muitas outras coisas. Antes de continuar, eu peço para que deixem o like nesse vídeo, porque assim ele engaja mais e acaba chegando em mais pessoas. Dessa forma você ajuda também no crescimento do canal. Então, ajuda aí. Agora, isso tudo não significa que a Terra é um planeta especial, escolhido a dedo para viver esse sonho. Na verdade, esse é um processo pelo qual passam todos os planetas, todos. Pelo menos os habitados, né? Isso é uma lei universal. De tempos em tempos, planetas atingem o estado de Era da Luz. E aquelas almas densas, trevosas, pouco evoluídas, são transmigradas para outros planetas em situação igual a que a Terra esteve nos últimos milênios, e ainda está, embora bem menos. Segundo o professor Laércio Fonseca, no passado, a civilização de Atlântida atingiu a Era da Luz. Sim, Atlântida era o nome de uma civilização global, tal como a gente é hoje. Não apenas uma cidade, como descrita por Platão. Atlântida se aproximava mais da descrição de Helena Blavatsky, de uma civilização.
E essa civilização atingiu a Era da Luz, por meio de guerra nuclear, e não de forma pacífica como nós estamos indo. Então a gente já está sob vantagem um pouquinho aí em relação à Atlântida. E aí eles viveram um tempo na Era da Luz e depois esse ciclo recomeça. É claro que ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas faz todo sentido. Porém, eu não vou falar tanto aqui sobre o assunto, porque um dos próximos vídeos que serão lançados será sobre Atlântida. Então lá eu vou ter tempo e espaço suficientes para falar sobre isso. Aqui eu apenas fiz um adendo, um parênteses, para dizer que essa transição planetária ocorre por todo o universo e de tempos em tempos. A Terra não é especial nem nada. Bom, esses termos, Era das Trevas e Era da Luz, são termos mais espiritualistas, simbólicos. Trevas significa ignorância, não saber nada sobre o mundo espiritual, sobre vidas passadas, sobre o karma. E essa ignorância geralmente é o que leva a guerras, crime e conflitos. E luz significa o esclarecimento, a razão, saber da nossa origem cósmica, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, e saber mais sobre esse ciclo entre Era das Trevas e Era da Luz. No Espiritismo, usam-se os termos planeta de provas e expiações e planeta de regeneração. No Espiritismo existe uma escala de 5 fases de um planeta que seriam como degraus. Tem planeta primitivo, planeta de provas e expiações, que é o que a gente vive atualmente, onde a lei vigente é a lei do karma. Planeta de regeneração, planeta feliz e planeta puro, ou planeta divino. A gente está agora no limiar do planeta de regeneração. O próprio Emmanuel disse através do Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, que a Terra deverá entrar na fase de regeneração por volta de 2057. Também já tem vídeo sobre isso aqui no canal, recomendo que quem tiver interesse assista. A Era da Regeneração vai servir para limpar o planeta de poluições, acabar com desmatamentos, estabilizar a geologia do planeta. Por isso que se chama regeneração. Aí isso tudo vai preparar o terreno, então, para a chegada da Era da Luz, que na escala espírita seria já o planeta feliz, e depois o estágio final, que é o planeta puro ou divino. Na Era da Regeneração também, todo o umbral, que é onde ficam as almas densas, trevosas, será esvaziado. Na verdade, isso já está acontecendo, desde agora. Mas na época da regeneração, isso vai aumentar muito mais. Os espíritos umbralinos serão transmigrados para outros orbes, outros planetas, que ainda se encontrem em condições kármicas, ou mesmo planetas que estejam na fase já de provas e expiações. Esse pessoal vai tudo ser jogado lá. Na verdade, lá atrás, muito tempo atrás, muitos espíritos vieram para cá, para a Terra, transmigrados de outros planetas, que já se encontravam na situação de regeneração, ou mesmo da luz, e que não podiam mais conter esse pessoal lá. Esses é que são os chamados exilados de capela. Esse esvaziamento do umbral, ou seja, essa transmigração das almas primitivas, das almas trevosas, vai de encontro até com o que é dito na Bíblia, Os mansos herdarão a terra. Ou seja, só vai ficar aqui quem estiver na luz, os espíritos densos, trevosos vão embora. Na Era da Luz, a civilização, como a gente conhece hoje, não vai existir mais. A lei que vai reger a civilização vai ser o amor. Na Era da Luz, os espíritos e extraterrestres, que na realidade são espíritos também, vão andar por aqui livremente, transitar no meio de nós. Ou seja, o plano espiritual não vai mais ser oculto. Todas as pessoas encarnadas aqui serão clarividentes. Todo mundo vai ver e ter contato
com o espírito, vai lembrar das suas vidas passadas. A política na Era da Luz vai ser de modo que pessoas sábias vão guiar a humanidade, pessoas iluminadíssimas, na luz. Não vai mais ter essa babaquice de eleição que a gente tem hoje, onde só são eleitas pessoas incompetentes. E às vezes até são eleitas pessoas boas, mas que não podem fazer nada, ficam de mãos atadas lá dentro porque tem gente acima do governo. Isso é porque a gente está ainda nas trevas. Doenças vão acabar na Era da Luz. O que gera doenças hoje é a má alimentação, uso de substâncias tóxicas, condições ruins para se viver, ar poluído, água suja, entre outros, e principalmente o karma. Muitas doenças são kármicas também. Na Era da Luz, o planeta vai estar todo limpo e não vai mais ter karma. Então, eliminando-se as causas, eliminam-se as consequências. Sexo também não vai mais ter. Isso aí pode decepcionar muita gente, né? Mas é porque o sexo tem duas funções: reprodução e prazer. Para reprodução, numa Era da Luz, num planeta avançado, você não precisa disso. Dá para fazer tudo in vitro. A única coisa que vão estar é preparando um corpo para o espírito encarnar, uma roupa, entre aspas, de carne para ele usar, e só. Isso vai poder ser feito de forma artificial. E a questão do prazer, existem inúmeras outras formas, até melhores, de prazer. A energia espiritual que é gasta no ato sexual pode ser transmutada para outros centros. O sexo é uma coisa muito primitiva, animalesca. E, para dar uma acelerada nesse processo todo, o plano espiritual possui uma máquina, vamos chamar assim, de alta tecnologia, que emite uma onda chamada onda Shan. Essa máquina fica nos planos superiores, na quinta, sexta densidade, e emite essa onda aqui para baixo. Até para quem está nas colônias ali no nosso lar, porque eles só estão desencarnados, eles não necessariamente são mais sábios, mais evoluídos. Lá é só uma continuação daqui, geralmente o pessoal lá precisa despertar também. Então essa onda atinge também eles. Até de forma mais eficiente que aqui, né? Mas, enfim. Essa onda chama onda Shan, porque os seres superiores chamam o planeta de Shan. Shan com SH. Terra é como a gente aqui chama. E essa onda faz com que as pessoas busquem a evolução, busquem melhorar como pessoas, cada vez mais. Mas a onda Shan não atinge todo mundo no planeta, não. Ela só pega quem já tem uma abertura, já tem uma boa vibração. Medita, estuda espiritualidade e tudo mais, faz yoga, enfim. Ou seja, essa onda é como uma estação de rádio, só quem estiver sintonizado capta. Agora, tudo isso parece loucura, um papo bem viajado, mas eu peço para que quem não acredita nesses assuntos, respeite quem acredita. Eu nunca tento forçar nada aqui como verdade, apenas passar a informação. Quem assiste faz o que quiser com ela. E quem não acreditar, pode assistir o vídeo aí como uma forma de entretenimento, uma ficção, que seja. Só não tumultuem os comentários, porque eu não tolero isso muito bem, sabe? Apesar que a maioria já deve ter fechado o vídeo, o que é bom, porque aí só fica aqui quem realmente se interessa. Quem realmente está disposto a melhorar como pessoa e saber mais sobre o nosso destino. Mas para quem ainda tem certas dúvidas, ou não acredita muito que tudo isso tenha sido previsto, vale eu lembrar aqui que o Espiritismo já previu sim muita coisa, que hoje a gente está vendo se tornar realidade. Os livros do Allan Kardec previram muita coisa, mas para usar aqui exemplos mais recentes, o próprio André Luiz previu várias inovações científicas. No livro Nosso Lar, de 1944, o André Luiz dizia que no plano espiritual já existiam várias tecnologias avançadas, que pouco a pouco são liberadas para a gente que está aqui embaixo, encarnados. Em 1944, ele já falou que todos em nosso lar possuem um aparelho comunicador pessoal.
essa cosita que hoje a gente chama de celular, né? Ele fala também sobre telas de projeções de imagens muito finas, coisa que hoje todo mundo tem em casa. O sistema de transportes do nosso lar é descrito no livro Os Mensageiros, também de 1944, que inclusive está prestes a virar filme, né? Onde o André Luiz fala em trens de repulsão eletromagnética, ou seja, trens que não tocam o solo, é como se eles flutuassem. E hoje a gente tem trens com a tecnologia maglev, no Japão, na China e na Coreia. Esses trens alcançam mais de 500 km por hora. Né? Hoje a gente tem algo que foi descrito com detalhes em 1944. Tem gente que mesmo assim não acredita, mas vamos combinar que o Chico Xavier teria que ter uma imaginação muito fértil para inventar tudo isso naquela época. E teria que ser uma coincidência enorme que essas coisas imaginadas por ele lá atrás viessem a existir na vida real hoje. Enorme. E eu já não acredito muito em coincidências. E tem muitas outras coisas que foram previstas pelos espíritos. Avanços científicos, na biologia, na mecânica quântica e uma infinidade de outras coisas. Daria para fazer um vídeo inteiro e longo só sobre isso. Mas como esse não é o foco aqui do vídeo, então, coisa que a ciência descobriu muito depois, ou ainda está descobrindo, ou ainda nem descobriu, os espíritos já ditaram para o Chico Xavier muito tempo atrás, 60, 70, 80 anos antes. O livro de Urântia também previu muitos avanços científicos. E como já dito anteriormente, também prevê uma Era da Luz. O livro de Urântia também, para quem não sabe quem é, tem vídeo aqui no canal explicando, né? Eu recomendo que vão lá ver. Né? E o livro de Urântia, inclusive, não tem relação nenhuma com o espiritismo. Então aí já é mais uma fonte falando da mesma coisa. Também é dito que ainda nesse século XXI, a ciência humana vai encontrar a causa do envelhecimento, né? O que causa o envelhecimento das células. E através disso, aí sim, mais para o futuro, talvez até no século 22, quem sabe, criar uma espécie de pílula que vai acabar com o envelhecimento. A pessoa toma uma dessa na idade que quiser, que escolher, e pronto, não envelhece mais. E isso pode parecer viajado, pode parecer um sonho, coisa de filme, mas 100 anos atrás, para o homem, voar parecia impossível. Ninguém botava fé que um dia iriam existir aviões voando para lá e para cá. 80, 70 anos atrás, uma viagem à Lua parecia impossível. 50, 40, até 30 anos atrás, ter uma tecnologia como o celular, que faz tudo o que a gente quer, cabe na palma da nossa mão, basta um clique para qualquer coisa, parecia impossível. Então tudo sempre parece impossível até que se realize. E eu não acredito que seja uma coincidência, um pouquinho antes de eu começar a escrever o roteirinho aqui desse vídeo, para gravar e depois lançar, eu recebi um link de uma matéria dizendo que um estudo da Universidade de Tel Aviv, publicado em 18 de novembro de 2020, foi feito por cientistas que conseguiram reverter o envelhecimento das células humanas. Eu vi essa matéria no Tecmundo. Quem quiser ir lá ver, pode ir, para não falar que eu estou inventando aqui. Mas então, olha aí mais uma coincidência com o que os espíritos escreveram através do Chico Xavier. E eu digo coincidência aqui entre aspas, de forma irônica mesmo. Porque tem gente que ainda acredita realmente que tudo isso é uma coincidência. O Emmanuel também previu a construção de bases na superfície da Lua, as quais o Chico Xavier, no Pinga Fogo, 50 anos atrás, chamou de cidades de vidro. E recentemente a NASA divulgou imagens dessas bases e pretende construí-las nos próximos anos aí, até 2028. E isso é oficial, tá no calendário da NASA.
Inclusive um dos últimos vídeos do canal foi sobre isso. E isso vai de encontro com o que o Chico Xavier disse décadas atrás. Então, as provas estão aí. Só gente muito teimosa ou de cabeça muito fechada acredita que tudo isso seja coincidência. Bom, para quem assistiu o vídeo até aqui, eu peço encarecidamente que compartilhe ele nos grupos de espiritualidade, espiritismo e tudo mais. Ou mesmo que mande diretamente para aquelas pessoas que você vive conversando sobre esses assuntos. Dessa forma, estamos todos nos ajudando. Até o próximo vídeo. Gratidão.